A trágica morte de Bruce Lee aos 32 anos deixou seu legado envolto em mistério. Durante anos, Chuck Norris, amigo de confiança de Lee, manteve-se em silêncio sobre os verdadeiros acontecimentos que cercaram sua morte. No entanto, numa surpreendente reviravolta, Norris apresentou recentemente uma revelação que abala tudo daquilo em que acreditávamos. Afinal, a morte de Lee foi apenas um triste acidente? Ou havia uma verdade mais sombria por baixo das aparências? Fique ligado, porque vamos mergulhar na revelação de Chuck Norris e descobrir a surpreendente verdade por trás dos momentos finais de Bruce Lee. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom Realidade10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. Bruce Lee e Chuck Norris eram como melhores amigos. Eles possuíam um vínculo muito forte. Tudo começou em um torneio de karatê de 1967, o All-American Karate Open Championship. Norris estava brilhando. Ele derrubou muitos oponentes e saiu com o prêmio principal. Enquanto isso, Bruce estava lá também, fazendo o que sabia fazer, exibindo seus movimentos avançados em uma demonstração. Após o evento, os dois artistas marciais começaram a conversar. Eles perceberam que tinham muito em comum. Uma paixão por lutar, um desejo interminável de se aprimorar e, provavelmente, o amor por chutes perfeitos e frases bregas. Logo, eles estavam treinando juntos no quintal de Bruce como duas crianças brincando no parquinho. Bruce era do tipo que está sempre pronto para aprender com qualquer pessoa que possa ensinar algo novo. Norris o convenceu a começar a praticar chutes altos, mostrando como eles podem ser fatais se você acertar alguém na cabeça. Bruce sempre pensou que chutar acima da cintura era uma má ideia, mas o velho Chuck mostrou a ele o erro desse hábito. Em 6 meses, os chutes altos de Bruce estavam mais afiados do que uma espada de samurai. Por outro lado, Norris também ficava impressionado com a velocidade deslumbrante de Bruce, sua força devastadora e toda a filosofia por trás de seu estilo marcial único, o Jeet Kune Do. O Jeet Kune Do tinha tudo a ver com ser fluido e adaptável, sem se deixar prender pelas limitações das artes marciais tradicionais. O nome significa Caminho do Punho Interceptador. Norris absorveu o máximo que pôde do pequeno e energético Lee, impressionado com sua humildade e generosidade como professor. Ele disse que Bruce o inspirou a elevar suas habilidades a novos níveis. E depois que ganhei o título, um dos organizadores do evento me apresentou ao Bruce e então começamos a conversar sobre nossas filosofias de artes marciais e assim por diante. Nós estávamos ambos hospedados no mesmo hotel, o Americana de Nova York, e começamos a caminhar para lá. Os dois eram como irmãos, sempre impulsionando um ao outro para o sucesso. E então, em 1972, Bruce ligou para Norris do nada. Ele tinha se tornado uma grande estrela em Hong Kong com seus primeiros 2 filmes, e queria levar esse sucesso para o próximo nível. Bruce disse que estava preparando uma cena de luta incrível para seu novo filme, algo que nunca havia sido feito antes, e que queria que Chuck fosse seu oponente na tela. Norris logo aceitou, sem precisar ouvir mais nada. Em um instante ele estava viajando para Roma para filmar O Voo do Dragão, com Bruce dando as ordens como diretor. O clímax do filme, a luta no Coliseu entre Bruce e Norris, é uma lenda que ficou eternizada. Os dois estavam se atacando de verdade, sem nenhuma simulação. Eles exibiram seus estilos únicos com perfeição. Norris com sua força e resistência indomáveis, e Bruce com sua agilidade e velocidade alucinantes. Mesmo depois que a impressionante trajetória de Bruce foi interrompida, Norris prestou homenagens à genialidade de seu amigo. Ele afirmou que Bruce foi um verdadeiro fenômeno, alguém que virou as artes marciais e o mercado cinematográfico de cabeça para baixo. Mais do que isso, ele era um cara humilde e atencioso que inspirou Norris a ser melhor em todos os aspectos. E o vínculo de Norris com a família Lee também não terminou aí. Recentemente, Chuck finalmente falou sobre o que ele acha que aconteceu com seu amigo Bruce Lee. Isso foi em alguma convenção de histórias em quadrinhos de San Diego, anos atrás, quando Chuck estava dando uma demonstração de artes marciais para os fãs. Na verdade, Chuck conhecia Bruce por dentro e por fora. Ele era próximo dele e da família Lee.
Chuck estava bem ciente dos problemas de saúde e dos hábitos intensos de Bruce quando se tratava de treinamento. Ele tentou levantar muitos pesos bastante pesados e rompeu alguns discos da coluna, acabando internado no hospital por 3 semanas. Na verdade, os médicos disseram que não sabiam se ele voltaria a andar ou não. De acordo com Chuck, Bruce estava sempre tentando ultrapassar seus limites na academia, tentando ganhar músculos como se esse fosse seu único trabalho. Em 1968, Bruce machucou feio as costas ao fazer um exercício chamado Boas Manhãs, que basicamente consiste em curvar-se totalmente com um peso sobre os ombros. Ele rompeu um dos discos da coluna, o que acabou o derrubando como um nocaute. Os médicos disseram a Bruce que ele talvez nunca mais andasse direito. Mas você já sabe, ele era teimoso como um touro. Bruce realmente não ouviu o conselho do médico sobre pegar leve para se recuperar melhor. Não mesmo. Bruce logo voltou à sua rotina maníaca de treinamento. Chuck diz que ele simplesmente não conseguia ficar parado e dar um descanso ao seu corpo. Além de tudo isso, Bruce tinha um metabolismo extremamente acelerado. Ele estava sempre tentando ganhar massa, então consumia toneladas de proteínas, vitaminas e suplementos selvagens como ginseng e geleia real. Chuck acha que Bruce era simplesmente viciado nesses produtos para aumentar a energia. Além disso, tinha a situação da água. Bruce era obcecado em eliminar toxinas, então bebia cerca de 10 litros de água todos os dias. Ele levava a ideia de ficar hidratado um pouco a sério demais. De qualquer forma, vamos pular para 1973, quando Bruce estava em Hong Kong, se preparando para seu novo filme, Jogo da Morte. Ele estava trabalhando com uma atriz chamada Betty Ting Pei, que além de sua colega de filmagem, também era sua amante. Bruce teve uma forte dor de cabeça, então Betty deu a ele um de seus analgésicos controlados, que, sem que Bruce soubesse, continha aspirina. Bruce era alérgico à aspirina. E a combinação de remédios, suplementos e a quantidade absurda de água criou uma reação bizarra em seu corpo. A teoria de Chuck é que isso fez o cérebro de Bruce inchar muito, interrompendo o fluxo de sangue e oxigênio e causando um edema cerebral. O edema cerebral, basicamente, é quando os vasos sanguíneos do cérebro incham de forma anormal. O inchaço esmaga as células cerebrais e pode rapidamente tornar-se fatal se não for tratado. Muitas coisas desagradáveis podem causar isso, como ferimentos na cabeça, overdoses, entre outras. De acordo com Chuck, Bruce apenas se deitou para tirar uma soneca na cama de Betty depois de tomar a pílula e nunca mais acordou. O edema acabou com ele ali mesmo. Essa é uma teoria assustadora vinda de alguém tão próximo a Bruce. Mas nem todo mundo acredita no que Chuck está dizendo sobre o caso. Surgiram todo tipo de outras teorias sobre a morte de Lee. Envenenamento pela máfia de Hong Kong. Uma maldição familiar secular, você entendeu, né? De acordo com essa teoria, Bruce Lee não morreu devido a nenhum acidente estranho ou condição de saúde. Não. Ele foi basicamente assassinado pela Tríade, a obscura facção criminosa chinesa que naquela época tinha uma forte presença em Hong Kong. Mas por que as Tríades queriam a morte de Bruce Lee? Você talvez esteja se perguntando. Existem algumas razões possíveis pelas quais esses gangsters obscuros podem ter querido a morte do pequeno dragão. Por um lado, Bruce estava causando grande impacto na maneira como as artes marciais chinesas eram retratadas nas telas dos cinemas. E ele não seguia nenhuma das regras ou princípios tradicionais. Bruce praticamente disse dane-se para a tradição, e começou a desenvolver suas próprias ideias com seu estilo inovador, o Jeet Kune Do. Isso irritou algumas pessoas, especialmente entre os grandes mestres das escolas tradicionais de artes marciais de Hong Kong, que supostamente estavam ligados à Tríade. Eles viram a abordagem inovadora de Bruce como um tapa na cara de seus antigos costumes e artes. Também há rumores de que a Tríade queria uma parte dos milhões em rápido crescimento que Bruce estava lucrando com seus filmes de sucesso. Quando ele se recusou a pagar as taxas exorbitantes, a gangue criminosa decidiu que ele não era mais útil para eles. Outra teoria é que Bruce se envolveu com algumas mulheres que não devia. O homem era um garanhão, não há dúvida. E há rumores de que ele estava se envolvendo com uma atriz ligada à Tríade, chamada Betty Ting Pei. É possível que alguns homens tenham ficado com ciúmes da atitude de Bruce e quiseram vingança. Então, como a Tríade teria assassinado Bruce? A teoria predominante é que eles usaram uma técnica impressionante de artes marciais chamada Jinmak ou Toque da Morte. Trata-se de atingir os pontos de pressão vitais do seu oponente de uma certa maneira,
que pode infligir danos internos ou simplesmente apagar completamente o corpo. A tríade poderia ter contratado ou pressionado um dos ex-alunos ou rivais que tivessem dominado o Jim Mack para utilizar o toque da morte nele. Talvez eles o tenham envenenado ou drogado primeiro para torná-lo um alvo mais fácil. Há algumas evidências circunstanciais que também acrescentam um pouco de peso a essa teoria. Bruce recebeu inúmeras ameaças de morte antes de falecer, possivelmente vindas da tríade. Ele também estava um pouco machucado, com hematomas estranhos e marcas de agulha em seu corpo quando morreu. Esta é uma marca registrada dos assassinos sinistros que utilizam o Jim Mack. Além disso, o círculo íntimo de Bruce sofreu uma série de outras mortes e desaparecimentos suspeitos depois que ele faleceu. É quase como se a tríade estivesse aparando algumas pontas soltas de qualquer um que soubesse demais sobre seu envolvimento no assassinato de Bruce Lee. Quer você acredite ou não nessa teoria, é certamente uma das explicações mais dramáticas e sensacionais para a morte prematura de Bruce, com apenas 32 anos de idade. Você já ouviu falar da maldição Kennedy, certo? Bem, a família Lee supostamente tinha sua própria maldição sobrenatural bizarra que parecia atormentá-los por gerações. Essa maldição fez com que os homens da família morressem muito jovens, muitas vezes em circunstâncias violentas ou estranhas. As histórias da maldição da família Lee remontam à China feudal, quando os Lee tinham alguns ancestrais infames, como generais que claramente irritavam algumas pessoas. A história mais popular afirma que a maldição vem de um feiticeiro vingativo que teria lançado um feitiço perverso sobre um general chamado Li Yuan durante a dinastia Tang. Esse general Li Yuan era um fiel militar linha dura, e por isso ele se voltou contra os rebeldes para proteger o governo do imperador. Mas ao fazer isso, ele tornou-se inimigo de um poderoso praticante de magia negra aliado às forças rebeldes. Em seu leito de morte, o feiticeiro jurou que a linhagem de Li Yuan seria amaldiçoada para sempre, e que nenhum homem viveria além dos 33 anos. Bizarro, certo? Bem, fica ainda mais estranho. Alguns dizem que a maldição vai ainda mais longe no passado, remontando ao general Li Sun, na era da dinastia Song. Este general traiu seu imperador e, em vez de apoiá-lo, ficou do lado dos invasores mongóis. Como vingança, o mago real do imperador condenou os descendentes de Li Sun a morrerem pelo fogo ou pelo metal. Quer você acredite em qualquer uma dessas histórias ou não, não há como negar a longa lista de tragédias prematuras na família Lee. Os pais de Bruce estavam absolutamente convencidos de que a maldição era legítima depois de perderem seu filho primogênito ainda muito jovem e em meio a circunstâncias misteriosas. Para proteger Bruce, a quem apelidaram de Pequena Fênix, eles o fizeram usar roupas de menina e furaram suas orelhas ao nascer. A ideia era disfarçá-lo de mulher para confundir qualquer espírito maligno que caçasse os homens da família Lee. Eles ficaram muito abalados com essa suposta maldição. Até mesmo o nome de nascimento de Bruce John Fan, que significa voltar novamente, teve que ser evitado. Seus pais estavam com medo de que pronunciar essas palavras basicamente convidaria a maldição a levar seu filho embora para sempre desta vez. À medida que Bruce crescia, seus pais permaneciam nervosos, consultando videntes sobre seu destino. Os místicos previram que Bruce alcançaria grandeza e glória fenomenais, mas também enfrentaria uma vida curta, angustiante e cheia de perigos. Claramente a maldição pairava sobre tudo. Você pode imaginar o quão convincente pareceu quando Bruce realmente faleceu tragicamente aos 32 anos, apenas um ano antes do limite amaldiçoado, aos 33. O fato dele morrer de um inchaço grave do cérebro também não ajudou muito, já que seu avô também morreu de edema cerebral. A teoria da maldição ganhou ainda mais força depois que o filho de Bruce, Brandon, também morreu em um acidente no set, aos 28 anos, durante as filmagens de O Corvo. Quer você acredite no sobrenatural ou não, o número de estranhas e trágicas coincidências em torno de Lee é bastante impressionante. É compreensível que alguns atribuam tudo a uma antiga maldição familiar. Veja as circunstâncias da morte de Bruce em 20 de julho de 1973, por exemplo. Ele morreu no dia mais quente do ano, quando a temperatura atingiu escaldantes 33 graus Celsius. E ele faleceu no ano e na hora exata do dragão, que por acaso era o signo do zodíaco de Bruce. Um pouco de coincidência demais, não acha? A esposa de Bruce, Linda, estava totalmente convencida de que seu marido teve uma premonição inexplicável sobre sua morte iminente. Ela alegou que ele teve um sonho assustador poucos dias antes, onde via o seu fim. Supostamente, quando Bruce revelou esta visão perturbadora a Linda,
Ele falava com uma segurança bizarra de que sua visão iria se concretizar. Para completar, temos ainda outros eventos que também alimentaram as suspeitas de maldições. Bruce havia falado e escrito sobre se sentir atormentado por algum tipo de entidade ou espírito malévolo que o assombrava. Ele até pareceu retratar essas lutas sobrenaturais em filmes como O Voo do Dragão e O Inacabado Jogo da Morte. Por exemplo, a icônica cena do espelho em O Voo do Dragão apresentava Bruce realizando movimentos intensos e aparentemente paranormais diante de um cenário psicodélico. Há rumores de que ele estava se exercitando simbolicamente e lutando contra o demônio que sentia que o perseguia. Então, quando você soma todos esses fatores estranhos, as idades das mortes, as datas e horários simbólicos, as metáforas na tela, as visões proféticas, não é difícil ver por que a teoria da maldição ganhou vida própria. A súbita morte trágica de Bruce pareceu incluir todos esses elementos ameaçadores. É claro que o suposto azar da família ganhou um novo impulso explosivo quando o filho de Bruce, Brandon, também seguiu cedo demais os passos de seu pai. A conversa sobre maldições atingiu um nível febril depois que Brandon foi morto por uma falha na ignição de uma arma cenográfica no set de O Corvo, em 1993, com apenas 28 anos de idade. Para muitos, os paralelos eram coincidências sinistras demais para ignorar. Tal pai, tal filho, tanto Bruce como Brandon sofreram mortes violentas e bizarras, relacionadas a armas de fogo enquanto filmavam cenas de ação para filmes. Qual era a probabilidade de isso acontecer? Alimentando ainda mais o fogo da maldição, Brandon faleceu poucos dias antes da pré-estreia do filme biográfico Dragão. A história de Bruce Lee. Em uma reviravolta inacreditável do destino, o filme continha uma cena crucial em que Bruce é retratado lutando contra uma entidade sobrenatural que ameaça ele e seu filho. Entre os destinos dos dois Lees, que desafiam todas as probabilidades concebíveis, você não pode culpar algumas pessoas por apontarem um dedo acusador para forças mais sombrias e místicas. As coincidências em torno de sua morte parecem quase planejadas por algum poder superior cruel. Portanto, embora a maldição da família Lee continue sendo uma lenda impregnada de folclore antigo, é fácil entender por que ela mantém uma presença tão duradoura e assustadora sobre o trágico legado de Lee. Para os mais crédulos, a suposta maldição geracional tem sido uma sombra que está sempre pairando sobre a linhagem da família, uma sombra que talvez nunca desapareça verdadeiramente. Agora, vamos falar profundamente sobre o acidente devastador que tirou a vida de Brandon Lee, o único filho de Bruce e aparente herdeiro do incrível legado de seu pai. Fique ligado. A tragédia, ao que parece, é de família. Bruce Lee foi uma estrela de cinema que morreu jovem e se tornou uma lenda. Agora seu filho Brandon também se foi, ferido mortalmente enquanto estrelava um filme. É 31 de março de 1993. Brandon, de 28 anos, está trabalhando duro no set de O Corvo. Um filme inspirado em uma história em quadrinhos sobre um homem assassinado que obtém poderes sobrenaturais para vingar sua própria morte e a de sua noiva. A trama afasta-se das artes marciais tradicionais, mas ainda fica no campo melancólico e metafísico que o lendário pai de Brandon explorou na última fase de sua carreira. De qualquer forma, Brandon estava realmente colocando seu corpo e alma neste filme e sua atmosfera sombria. Como ator principal e grande fã pessoal de Bruce Lee, ele estava determinado a honrar o espírito eterno de seu pai e o compromisso com sequências de ação autênticas. Por isso, durante as filmagens do que parecia ser uma cena comum de tiroteio, o personagem de Brandon seria assassinado por alguns bandidos. Mas em um daqueles acontecimentos trágicos que são mais inacreditáveis do que a ficção, a arma cenográfica que deveria estar carregada com balas falsas não estava. Uma das balas cenográficas de alguma forma ficou desalojada e acabou presa no cano como uma bala. Quando o próximo tiro foi disparado contra Brandon, o projétil da munição falsa anterior saiu voando como uma bala de verdade, atingindo-o no abdômen e despedaçando seus órgãos internos como se fossem carne moída. A dor devia ser terrível, como ter o intestino estourado por uma granada. Quando os colegas de Brandon perceberam que algo havia dado muito errado, o cenário mal iluminado transformou-se em um pesadelo fumegante e manchado de sangue. O corpo inerte da jovem estrela tremia violentamente enquanto a equipe lutava para chamar os serviços de emergência, mas os danos foram catastróficos. Ele aguentou algumas horas agonizantes na cirurgia antes de tristemente sucumbir aos ferimentos.
Só posso imaginar a dor e o trauma inimagináveis que os entes queridos de Brandon enfrentaram enquanto encaravam esta absurda e desnecessária situação de violência. Sua mãe, noiva e amigos íntimos ficaram aos pedaços, atingidos pela cruel piada cósmica de assistir a vida de Lee ser interrompida no mesmo tipo de cenário de filme que seu pai uma vez dominou. Para a irmã de Brandon, Shannon, a tragédia reabriu as comportas de antigos traumas de infância. Quando crianças, os dois idolatravam Bruce de uma forma tão prejudicial que sua morte os deixou fundamentalmente destruídos. Agora, décadas depois, Shannon estava sendo forçada a reviver seu grave trauma emocional, enterrando mais um membro da família. Você sabe, ele causou um impacto enorme no mundo. Não há nenhum lugar onde eu possa ir onde as pessoas não saibam quem ele é. E o ex-cunhado e mentor de artes marciais de Brandon, Chuck Norris. Ele ficou absolutamente arrasado até o âmago. Como ele confessou solenemente no funeral de Brandon, parecia que ele havia perdido 2 filhos com as mortes bizarras de Bruce e de Brandon. Você podia ver a dor estampada pelo rosto áspero e nos olhos avermelhados de Norris. É claro que toda a situação foi agravada por uma feia batalha legal sobre quem ou o que era o culpado pela morte de Brandon. Denunciantes, acusações e ações judiciais por negligência de todos os lados. Enquanto isso, parentes enlutados estavam apenas tentando fazer as pazes com a impensável realidade. Além de todas as deprimentes notas de pesar, o aspecto mais desanimador foi como a ascensão de Brandon era tão promissora antes de ser interrompida desta maneira. Aos 28 anos, o habilidoso artista marcial e ator parecia mais do que capaz de ocupar o lugar de seu pai e elevar ainda mais sua arte. Antes de O Corvo, Brandon trabalhou firmemente na construção de um currículo impressionante de filmes alternativos, mostrando sua intensidade característica e talento nato. Do subestimado Rajada de Fogo a títulos mais intensos, como Massacre no Bairro Japonês, ele sempre trouxe uma presença cativante e dava seu máximo nas suas performances. Após sua morte chocante, ficou claro que Brandon Lee estava finalmente pronto para crescer de fato na cena artística e se manter por conta própria como um ator fora da sombra imponente de Bruce. Infelizmente, o mundo nunca saberá até onde ele poderia ter voado. Ainda dói pensar em todo o potencial desperdiçado. Um ícone das artes marciais de segunda geração que desapareceu num estalar de dedos. A seguir, uma história verdadeiramente inspiradora sobre um encontro acidental que mudou toda uma vida. Continue assistindo para descobrir como um chute de Bruce Lee alterou o destino de Jackie Chan para sempre. Acho que, quando eu era jovem e estava fazendo uma cena de luta em Operação Dragão com Bruce Lee, era apenas mais um dia no set para o jovem Jackie Chan. Apenas um dublê recém-contratado tentando fazer seu nome no mundo selvagem do cinema de ação de Hong Kong. Mal sabia ele que este dia aparentemente comum mudaria sua vida para sempre. Chan estava trabalhando como dublê no set de Operação Dragão, o filme que faria de Bruce Lee um ícone global. Na época, Bruce era o maior nome dos filmes de artes marciais, um pioneiro quebrando barreiras com sua mistura de lutas emocionantes e habilidades de atuação. Para um dublê novato como Chan, Bruce era uma lenda viva. Enquanto a equipe preparava uma cena de luta intensa, Jack podia sentir a energia e a intensidade do projeto. Ele podia sentir que aquilo seria grande. Bruce Lee não fazia truques cinematográficos. Todas as cenas de ação eram cruas e autênticas. Quando as câmeras rodavam, era como testemunhar uma tempestade de punhos e pés. A coreografia da luta foi impecável, um balé brutal que deixou o dublê sem fôlego. E foi então que aconteceu. Um movimento errado, uma fração de segundo em que perdeu o controle, e antes que Chan percebesse, ele estava recebendo um verdadeiro chute de Bruce Lee. Não foi um empurrãozinho gentil. Foi um golpe com força total que enviou ondas de choque pelo corpo de Jack. Conforme ele caiu no chão, a mente de Jack disparou. Bruce Lee tinha acabado de chutá-lo com tudo. Ele se preparou para o mestre simplesmente ignorar e seguir em frente. Afinal, Chan era apenas um dublê anônimo no mundo de Bruce. Mas Bruce não fez isso. Em um momento que ficaria gravado na memória de Chan para sempre, o lendário Bruce Lee veio correndo, com a preocupação estampada em seu rosto. Lee ajudou Jack a se levantar, desculpando-se profundamente e verificando se o chute havia causado algum dano sério a um jovem dublê que idolatrava Bruce. Este simples ato de bondade e humildade teve um impacto profundo. De repente, meus olhos ficam pretos porque ele acertou com um pedaço de pau na minha cabeça. Aqui estava a maior estrela das artes marciais do planeta tratando um dublê desconhecido com imenso cuidado e respeito.
Isso foi contra o típico cara durão, a reputação sem enrolação que os atores costumavam ter. Daquele dia em diante, Jack viu Bruce em uma nova luz. Claro, ele era um incrível artista marcial e estrela de cinema. Mas mais importante ainda, ele era um ser humano humilde e atencioso que valorizava as pessoas que o ajudavam a criar sua arte. Nos anos seguintes, Jack levaria as lições daquele chute fatídico aonde quer que fosse. Ao fazer a transição do trabalho de dublê para se tornar um protagonista, ele tentou imitar a ética e o espírito trabalhador de Bruce. Como seu ídolo, Jack se comprometeu a fazer acrobacias surpreendentes, em vez de usar um dublê. Se ele quisesse fazer sucesso nos filmes de ação, ele queria trazer a autenticidade crua pela qual Bruce era conhecido. Não há necessidade de fingir para as câmeras. Se você viu chutes e giros na tela, pode apostar a sua vida que era realmente Jack colocando seu corpo em risco. As semelhanças não param por aí. Chan também seguiu o exemplo de Bruce ao infundir humor e carisma em seus filmes de ação. Ele sabia que não importa o quão alucinantes sejam as lutas, você também precisa uma presença cativante na tela para manter o público envolvido. As habilidades em artes marciais por si só não seriam suficientes para se tornar uma verdadeira estrela de cinema. À medida que a estrela de Chan crescia ao longo das décadas, ele carregava a tocha de Bruce, combinando acrobacias carregadas de adrenalina com comédia hilariante. Sucessos de bilheteria, como Arrebentando em Nova York e A Hora do Rush, fizeram multidões em todo o mundo rirem tanto quanto ficaram ofegantes com as audaciosas cenas de ação. Mesmo quando Jack se tornou um dos maiores nomes do cinema de artes marciais, ele nunca esqueceu a demonstração de humildade, quando um arrependido Bruce Lee o ajudou a se levantar. Se seu sucesso sem precedentes em algum momento lhe subisse a cabeça, ele só precisava se lembrar daquele simples ato de bondade de uma lenda do cinema. Embora o tempo que compartilharam no set tenha sido breve, Chan definitivamente levou a sério as lições de vida de Bruce. Ele sabia que não importa o quão talentoso e famoso você se torne, você deve sempre manter os pés no chão e valorizar as pessoas que te ajudam a realizar seus sonhos. Mas está tudo bem. Eu olho para Bruce Lee. Bruce Lee não faz nada. Ele olha para todo mundo. Assim como Bruce, Chan fez questão de formar laços fortes com suas equipes de filmagem e de dublês. Quando o impensável aconteceu, e Bruce Lee faleceu em 1973, com apenas 32 anos, Jack ficou tão chocado quanto o resto do mundo. O rei do cinema Kung Fu partiu cedo demais em circunstâncias incrivelmente trágicas. Embora as teorias da conspiração girassem em torno de planos de assassinato e maldições sobrenaturais, Chan nunca acreditou nestes rumores fantasiosos. Ele escolheu se lembrar de Bruce como um pioneiro apaixonado e trabalhador que trilhou o caminho que desejava seguir. Em Bruce, Chan viu o futuro que esperava criar para ele mesmo. Uma estrela global das artes marciais que divertia o público e ao mesmo tempo aumentava o respeito pelo cinema e pela cultura do leste asiático em todo o mundo. Os dois compartilhavam o sonho central de levar as artes antigas de sua herança cultural ao maior palco possível. Conforme os anos passaram, e Jackie Chan consolidou seu legado como uma das estrelas de ação mais famosas do planeta, ele nunca perdeu de vista o impacto de Bruce Lee em sua vida e carreira. Quando ele era apenas um adolescente de olhos arregalados sendo espancado acidentalmente no set de um filme, Bruce mostrou-lhe os valores e a humildade que devem guiar o sucesso de qualquer pessoa. Embora o seu encontro tenha sido breve, para Chan ele significou o mundo. Foi o dia em que ele testemunhou uma lenda da vida real em ação, apenas para descobrir que o homem por trás do mito era alguém verdadeiramente especial. Daquele momento em diante, Jack prometeu contar a história de compaixão e humanidade de Bruce para qualquer um que quisesse ouvir. O presente duradouro que Bruce Lee deu a Jackie Chan foi muito além de chutes e socos deslumbrantes. Foi um exemplo fundamental de como ser um artista marcial brilhante e, ao mesmo tempo, permanecer humilde, respeitoso e apreciador de suas raízes. Quando dois titãs como Bruce e Jack se encontram, mesmo que por pouco tempo, lendas realmente nascem. Obrigado por assistir este vídeo até o fim. Gostou do nosso conteúdo? Deixe seu comentário abaixo.